como a partir desse entendimento, vibrar em amor significa liberar no nosso corpo ocitocina, dopamina, serotonina, são hormônios e neurotransmissores que dão bem-estar, que ajudam a nossa saúde, que nos ajuda a ficar bem, né? Então existe, por exemplo, a adrenalina aqui junto com o cortisol elevado, vai adoecendo o corpo, vai trazendo resistência à insulina, vai trazendo resistência ao hormônio leptina, e você não entende por que o teu apetite está desregrado, está todo desregulado, porque você está com o excesso de cortisol. O cortisol elevado, ele vai adoecendo o corpo de uma maneira geral, né? Órgão após órgão, porque ele fica como se fosse um veneno o tempo inteiro no teu corpo. E a verdade é que você se envenena com os seus próprios pensamentos. Quando você pensa em alguém ou em alguma situação que mesmo lá no passado já não é algo tão presente, ao se lembrar daquilo, você volta a produzir na tua corrente sanguínea os mesmos neurotransmissores do momento que aquilo ocorreu. Por exemplo, se você teve muita raiva de alguém por causa de uma situação, e eu não estou questionando aqui se você estava certo ou errado, eu estou falando sobre a situação e sobre como os seus hormônios eles ficaram disfuncionais. Então você começa a contar aquela mesma história e aí você se aborrece, você fala, nossa, me dá uma raiva só de pensar. E nesse momento o seu cortisol elevou de novo, junto com a adrenalina. E os neurotransmissores, né, do bem, eles estão sendo produzidos sempre a menos. Então o que eu quero propor aqui com esse ensino? Que você seja consciente de pensar coisas boas, tá? De sentir bons sentimentos. Por exemplo, pensa em alguma coisa que te dá alegria. Um abraço apertado, sei lá, do seu filho, do seu neto, de uma amiga, rever uma pessoa que você gosta muito, um primo, uma prima. Então, você pensa naquele abraço caloroso, naquela alegria, ou naquela brincadeira de infância, onde vocês eram tão amigos, tão mais próximos e felizes. Você sabe que no momento que você faz isso, você eleva todo o seu corpo em boas condições, porque você vai produzindo ocitocina, dopamina. Então você não precisa estar no melhor lugar do mundo, você não precisa realizar o seu maior sonho para realmente ter contato com a alegria e a felicidade. Você pode fazer isso onde você estiver, porque se você fechar os teus olhos e você se lembrar de 3 momentos mais felizes na sua vida, por exemplo, quando meu filho nasceu, nossa, toda aquela alegria de pegar aquele bebezinho no meu corpo e tudo mais, e você pensa naquilo, te dá uma alegria enorme. Então, perceba que o contrário também é verdadeiro. Toda vez que você entra em contato com uma história que te aborreceu, que te magoou, seja lá a pessoa, o que ela fez, o que aconteceu, não importa. Importa você tomar uma decisão de perdoar e seguir em frente para que o teu corpo tenha saúde. E da mesma maneira, você que se culpa por estar muito acima do peso, né? Você não entende como tudo isso começou, mas na verdade você precisa revisitar o teu passado, entender quais situações te fizeram estar nessa condição. Por que essa compulsão alimentar começou? O que te entristecia e o que te fez começar a buscar no alimento o prazer e a alegria que você deveria ter em viver? Porque a vida
ela é um presente. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas também são um presente. Estão todos ao nosso redor estão debaixo do nosso controle emocional. E falar isso gera muita polêmica, mas é verdade. E eu experimentei isso depois de ter aprendido esse conceito da autorresponsabilidade. Eu sempre me vitimizei, sempre. Eu sempre tinha uma boa história para contar, uma justificativa do porquê que eu estava sendo sempre tão reativa. Eu estava sempre na defensiva. E aí eu fui me tratar, eu fui começar a entender as minhas emoções e entender a partir de quando isso começou. Gente, isso vem muito de, sabe, a maioria das nossas crenças, elas vêm da casa dos nossos pais, elas vêm da nossa infância, e eu não estou culpando nossos pais, eu não estou culpando os nossos irmãos, porque na verdade é a maneira que a gente vê, é a maneira que a gente entende, mas eles também estão vivendo a mesma jornada que nós. Eles estão lutando contra as crenças deles, as dificuldades deles, os medos deles. Então, nós estamos todos um pouco bagunçados, e aí alguém decide começar a arrumar. E quando alguém decide começar a arrumar, muita coisa muda. Então, para que viver carregando o passado quando a gente pode ser feliz no nosso presente, no aqui e agora? Eu choro porque eu tenho saudades dela. Ela morreu, eu choro porque a nossa vida, ela tem emoções e isso é muito bom. Só que essas emoções, elas foram ressignificadas. Eu não vivo mais no medo de ser rejeitada. Porque quando a gente também tem esse medo, a gente quer agradar todo mundo, porque a gente acha que as pessoas têm que nos amar. E na verdade, não. Nós temos que amar as pessoas. E as pessoas retribuirão o sim ou não, se nós estivermos ali na frequência para seja contribuir de alguma maneira na vida dessas pessoas, ou essas pessoas contribuírem na nossa vida. Mas se não for assim, tudo bem, é só deixar ir. E tá tudo bem. Você ter um tempo para ficar com você mesmo, na solitude do teu quarto, pensando na sua vida. Onde que minha vida está hoje? Como que ela está caminhando? Para onde que eu quero que a minha vida caminhe? Então você precisa de um tempo para bolar um plano. Você precisa de um tempo para você. Você lembra que eu falei sobre falar o seu peso ideal, entender qual é o seu peso ideal, entender sua meta, tudo isso? Você precisa de um tempo com você para fazer as suas planilhas, para programar, né? Para programar a sua vida. Você precisa de um tempo com você para respirar, para meditar, para afirmar, fazer afirmações positivas, mas de uma maneira que não é só pensamento positivo. Você entender, como eu estou te explicando aqui, você ressignificar algum momento triste da sua vida, você reprogramar suas crenças dentro do que eu estou te falando, que existe amor verdadeiro no mundo, que você vai ser correspondido a partir do momento que você decidir amar as pessoas de uma maneira verdadeira e desinteressada. Então não há mais por que ficar dando espaço para pensamentos intrusivos. Para e se pergunta de onde que esse pensamento está vindo. Não faz sentido, esse pensamento traz consigo um sentimento que também não é bom. Então canta, então dança, então se alegra, então celebre. Se você perdeu 1 quilo, você tem que se alegrar, você tem que celebrar, você tem que vibrar, você tem que mostrar algo que o teu corpo vai fazer, que vai gerar essas emoções positivas, que vai gerar, né, essa produção
desses neurotransmissores e hormônios do bem. E todas as vezes que você entrar em contato com isso novamente, você vai ter um pouco mais daquele bem-estar, porque você vai estar fazendo o contrário. Se antes você envenenava seus pensamentos, né, aceitando aquelas sugestões que não é digna, que não consegue, que a balança está sempre te acusando, que você come porque você é relaxada, porque você come porque você não cuida de si mesma, porque você come porque você mente falando que toda segunda-feira vai começar a dieta e não começa nada, então aquilo tudo está internalizando que você não tem valor, que você não é digna, que você não é digno. Só que isso é mentira. E essa mentira, ela pode ser desmascarada, ela pode ser retirada e você começar a internalizar pensamentos do tipo: ei, eu sou digna sim, eu tenho compromisso comigo e eu vou dizer não agora para esse petisco. E ao contrário disso, eu vou buscar um copo de água, eu vou beber um copo de água, eu vou pensar, vou meditar, vou respirar e vou entender qual foi a última vez que eu comi, o que foi que eu comi, qual foi a qualidade daquela refeição. Então, de maneira intencional, você vai começar a pensar em tudo que você vai consumir de uma maneira intencional, analisando você mesmo. Só o tempo que você está ali parado, pensando, tomando um copo d'água, respirando e meditando, você já perdeu aquele, sabe, aquele primeiro estímulo que vem, que na verdade eu já expliquei isso sobre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, né? Então você para de só fazer, e você para e você vai raciocinar. Então você passa a raciocinar. Chega de agir por impulso.